de Câncer, para você entender o que significa um ascendente em Câncer, você precisa percorrer, vou falar até devagar, você precisa percorrer todas as 12 casas com os signos correspondentes a cada casa. Por isso que eu utilizo, eu não gosto de utilizar o sistema Plácidos, porque no sistema Plácidos, entenda, eu não estou desmerecendo, mas eu não gosto. Eu gosto de utilizar o sistema de casa onde cada signo vai ter a sua casa correspondente. Entenda, é como eu entendo, como eu encaro, como eu prefiro. Eu não desmereço quem utiliza o sistema de casa. Isso é uma coisa mais específica para o astrólogo. Tá? Não estou desmerecendo, não é isso. Mas eu não gosto de utilizar. Porque no sistema Plácidos, às vezes você vai ter duas cúspides no mesmo signo. E você vai ter signo sem cúspide de casa. Mas enfim, isso é um papo um pouco mais... Mas vamos avançar. Então, para você entender um ascendente em Câncer, você vai entender, por exemplo, como é que Câncer lida, por exemplo, com as questões envolvendo o casamento. E qual é o signo que estará lá na casa do casamento, por exemplo? É Capricórnio. Capricórnio, que fala sobre um lado tradicional, que fala sobre a seriedade, o compromisso, a segurança. Olha como é que você começa a desmiuçar o signo de Câncer, colocando ele no ascendente e entendendo o que significa o signo de Câncer. Aí você vai pegar, por exemplo, na casa 10. Você na casa 10, qual é o signo que vai estar ali na casa 10? É Áries. E aí você vai entender um pouco Então, quem tem ascendente ascendente em Câncer, vai ter uma relação, por exemplo, com a vida pública, vai ter relação com uma carreira, com a profissão, com o status social, uma série de coisas, nessa energia. E aí você vai passando em todas as casas e você vai percebendo. Você vai conseguindo compreender o signo que está na casa específica. Mas quem definiu tudo isso foi o ascendente. Então o ascendente ele está nos ajudando, nos auxiliando a perceber que na nossa casa, por exemplo, o sujeito que nasce com ascendente em Câncer, ele vai dizer a energia que precisa estar presente, que você precisa aprender é com o signo de Capricórnio no casamento, casa 7. Aprenda com ele. Aprenda sobre essa missão, sobre essa de você abrir mão um pouco de si em busca da sua missão, que é um pouco o Capricórnio faz isso. Uma certa lentidão, uma certa dificuldade, mas ao mesmo tempo um comprometimento, uma seriedade, algo que seja mais tradicional. Enfim, a gente pode trabalhar, mas é Capricórnio que vai te ensinar e é essa frequência do signo de Capricórnio que precisa estar na área do casamento, das associações comerciais também, enfim, de muitas outras coisas que representam a casa 7, mas principalmente o casamento. Então, presta atenção no teu mapa, qual é o signo que está, por exemplo, na tua casa 7. Aprenda com ele sobre assuntos da casa 7. E eu nem falei agora, nem vou entrar com relação aos planetas, que aí fica muito mais interessante. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Aí, você vai juntando, aí junta só para dar uma palhinha para vocês. Só para dar uma palhinha para vocês. Se eu estou dizendo, né, e muitos astrólogos trabalham com isso, né, enfim, astrologia védica, astrologia helenística, clássica, enfim. O regente de Escorpião é Marte. E o regente de Áries também é Marte. Vamos lá, vem comigo. Quando a gente passar, a gente já entendeu que a casa 10, quando o ascendente é Câncer, está no signo ali, Áries, na 10. Ok? Muito bem.
Escorpião vai estar onde? Na casa 5. Então a gente começa a entender que quando a gente utilizar o planeta Marte, a energia do planeta Marte, e quando a gente passar pela casa 5, a gente vê que a casa 5 e a casa 10 têm uma relação. Onde a casa 5 fala sobre especulação, a casa 5 fala sobre filhos, a casa 5 também fala sobre os lazeres, o prazer, fala também sobre a escola, também é uma área de ensino. Vamos lembrar que a casa 5 ela tem uma relação também com a 9, mas isso é um outro vídeo, eu vou dizer. A casa 9 não é a área do saber, do conhecimento, a espiritualidade, uma série de coisas. A casa 5, ela tem uma relação íntima com a casa 9. Mas vamos lá, isso aí tem muito mais a ver com a técnica de casas derivadas. Mas vamos lá. Então a casa 5 fala sobre o ensino, sim, sobre escola. Não é, de repente, uma escola mais infantil, numa casa 4, mas é uma escola já de adolescentes, por exemplo. Mas fala sobre também textos antigos, também fala sobre divulgação, sobre autoexpressão, né? Muito bem. Então você vê que há uma relação dessa casa 5, porque Escorpião está ali, e também com a casa 10, porque Áries está ali. Eu não falei que eles têm um ponto em comum, que é Marte, que rege os dois? Está regendo os dois. Então você começa a entender que no teu mapa existe uma relação entre casa 5 e casa 10, para quem é ascendente em Câncer. Isso é mais um mistério, é mais um segredo que o ascendente nos revela. E você pode trabalhar com todas as casas. Júpiter vai ser o regente de Sagitário e de Peixes. Onde eles estão? Sagitário não está na casa 6? E Peixes não vai estar na casa 9? E qual é a relação de casa 6 com a casa 9? A casa 6 ela tem uma representação, a casa 9 também. Há uma relação, e isso precisa ser lido. Então, para dizer para vocês, ascendente é muito, muito, muito importante. E fazer uma leitura profunda do ascendente, tudo que ele tem a nos ensinar, é uma porta de entrada para a gente entrar em contato com uma chave de nós mesmos, que o mapa vai nos revelar, ou nos desvelar. Não vai colocar um véu, revelar, colocar um outro véu em cima, mas vai desvelar, vai tirar esse véu. Então, há um exercício importante que a gente precisa fazer. Claro que se é difícil, os astrólogos estão aí. Você entra em contato comigo, já falei, pelo direct, a gente, né, marca uma consulta. Mas se você gosta e quer aprender, pega o seu mapa, começa a fazer esse tipo de ligação. Ouça o vídeo várias vezes, né? É claro que eu dei um apanhado geral, gente. É um apanhado geral só para vocês. Eu estou ofertando para vocês um saber que isso ajuda a ir mais fundo. A astrologia ela é maravilhosa, maravilhosa. Há muitos mistérios e segredos escondidos no nosso mapa. Por isso eu estudo todos os dias profundamente. É isso, gente.